Aleluia. Deus seja louvado. Louvado seja Deus, maravilhoso, zeloso e bondoso. Glória a Deus. Mais uma noite maravilhosa. Glória. E que Deus fale aos nossos corações. Eu creio, Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Glória. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E o que Deus falar no nosso coração, sabemos que não é para a brutalidade, mas sim. Eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui em Mateus capítulo 8, a Bíblia vai dizer que Jesus ele estava pregando, ele estava falando sobre os fundamentos. Aleluia. Sobre as pessoas que constroem fundamentos sobre areia e aquele que constrói em cima, sobre uma rocha. Aleluia, E o Deus. povo se maravilhou que fala assim, olha, ele prega como tem autoridade. Aleluia, Deus. Então, aqui tem que ter autoridade. Eu começo a falar desse tom, mas quando eu estou impactado com o Espírito Santo, eu não Aleluia. a voz alterada. Aleluia. É o próprio Jesus. Louvado seja Jesus, quando ele queria falar, ele clamava. Clamou, que ele entende, diz que é gritar. Quando ele entrou no templo, ele meteu o chicote e ali começou a tirar os cambitos da porta porque estava vendendo. Não façai da casa do meu pai casa de salteadores, canis. Aleluia. E fala que o zelo da tua casa te consumirá. Para nós começar a leitura, ele vai encontrar lá para frente, todo mundo fala, sabe, do sepulcro encarado, sabe, dos fariseus. Então, tudo Jesus, ele tinha um momento, mas todo momento de Jesus, ele era sempre bruto, é que você nunca percebeu. Eu falo para uma missionária que Jesus era bruto todos os tempos. A palavra dele era mansa, mas a voz era bruta. Aleluia, A Deus. voz dele era autoridade. Porque ele, quando ele falava assim, imagina ele falou, quem quiser estar no do céu, aquele que pecar, só com a intenção de olhar para a mulher já se adulterou. Sabe que ele falou assim, aquele que só olhar para a mulher, automaticamente ele falou, aquele que só com intenção impura, olhar para a mulher já adulterou. Aleluia, Deus. Então Jesus falava assim, gente, é que a pessoa tem que entender, autoridade é uma coisa, e gritaria é outra coisa. Quem grita, grita. Quem clama, clama. E quem ora, Deus responde. E quem está na direção, Deus faz a obra. Que Deus abençoe a todos. Eu creio, Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às candeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Ele não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a submissão da cidade de Sodoma e de Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo, olha só, exemplo aos que vivem impiamente. É o pastor Alves? É tudo na força, gente. Tudo a palavra de Deus, ela tem que bater forte na pessoa. Livrou o justo Ló, enfardado a vida dissoluta dos homens abomináveis, porque se este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, que nós faz, justo pelo que vivia e ouvia sobre a sua obra, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar o justo para o dia do juízo, para serem castigados, o dia do juízo para ser castigado. Então vamos acabar de ler esse número 9. Número 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia da ordem do juízo, para serem castigados. Pode sentar. Aleluia. Quem puder na sala, glória a Deus. Gente, Deus, Ele é justo. Importa que todos nós sejamos justos. Como não é pregação, não tem um tempo, isso eu vou fazer de uma forma mais abreviada. Deus não poupou os anjos. Quem, 1
primeiramente a história de Lucifer, ele andava com Cristo lá em cima. Aleluia. Ele andava com Deus, era um anjo de luz, a qual estava sempre com Deus. Na rebelião, eu estou resumindo que eu não tenho tempo, e na rebelião, ele foi tirado do céu. Aí que nós corremos risco. E quem fala isso aqui? Quem é que fala isso aqui, meus amados? Aleluia. A mesma pessoa que Jesus já falou, Pedro, Satanás mandou te ensina a andar como trigo. Mas eu, porém, roguei ao Pai, para que ele... Aleluia, Deus. Ele te sustente, que ele te maneira. perdoe. E você fala, imagina assim, você quando se converter, quando se converter, aí sim, fortalece seus irmãos. Aleluia. É por isso que Pedro, quando andou pelas águas, Pedro não era convertido. Pedro não era convertido. Pedro andou com Jesus, mas não era convertido. Isso é o próprio que está na Bíblia. Sabe por que o próprio está na Bíblia? Porque Jesus, quando Pedro venceu, e Jesus também venceu, quando Jesus venceu, que chegou depois de ressurgir, ele vai ter Pedro, tu me amas? Senhor, amo. Pedro, tu me amas? Senhor, amo. Senhor, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe. Então apacenta o meu rebanho. Aleluia. Olha que diferença. Há uma diferença. Pedro andava, mas não era convertido. Era tanto que Pedro era queixo duro. Pedro era uma pessoa que queria ser melhor que as outras, queria ser o melhor varão. E aí Jesus, quando ele chega entre si e começa a discussão entre ele, querendo ser o melhor, Jesus fala que quem quiser ser o maior será o menor no reino do céu. Dessa maneira. Assim somos nós, tanto aqui como lá embaixo. Aleluia, Deus. Cabe a nós, quando nós estamos pregando, ouvindo, nós prestamos atenção. Aleluia. Eu vou falar uma coisa que é muito forte. Aleluia. Quem estiver ouvindo, que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Porque hoje nós falamos, e amanhã você vai sentir falta. É verdade, Deus. É falta de ética quando qualquer pessoa, ministro de Deus está pregando e a igreja está conversando. Eu não olho, eu não fito os olhos, vou ser sincero. Eu não fito os olhos porque é falta de educação. Fitar os olhos. Meus olhos estão fitos ali, mas Deus me deve em tudo qualquer sentido. É falta de ética, falta de respeito para com Deus. Se não tem, peça para Deus que Deus vai dar. Referência a pisar o pé aqui. Aleluia. Se tem para ouvir a palavra, ouve a palavra. Se Deus não poupou anjo, não vai poupar a sua vida. Se Deus não poupou Sodoma e Gomorra, antes de destruir, porque se contaminou. Não vai poupar aqueles que não têm respeito, aquele que não tem o costume de entrar na casa de Deus e dar reverência para a palavra, aquele que não tem que ser crente. Deus não quer ninguém brincando. Deus quer homens e mulheres forjados pelo fogo. Olha, eu vos batizo com o Espírito, mas vem após mim aquele que vos batizará com fogo e com o Espírito. Aleluia. A qual não sou digno de desatar a sandália. Aleluia. Então, eu prego a palavra, mas Deus é quem faz a obra em você. Dessa maneira. Assim você querendo. Aleluia. Então, cuidado. Já estou salvo, estou aqui em cima. Satanás estava salvo também. É, Deus. Mas a rebelião dele, a grandeza dele, achando que era maior que alguém, achando que era o autor e ninguém ia para ele, e queria ser maior que Deus, detesta aí. Adão e Eva, estou livre por causa de um erro. Mexa em tudo, não coma no que você não pode comer. É, Deus. Então Deus sabe, não faça aquilo que não é para fazer. Não ande errado, porque é mesmo que eu estiver fazendo as coisas erradas, comendo fruto proibido. Então, quem estiver hoje aqui, eu falo desde como costuma falar, é desde o altar. É desde o altar. Isso não é afronta, que às vezes a pessoa fala, pastor Alberes é bruto, eu não sou bruto. Isso é pregar com autoridade. Isso é dar ensinamento. Você sabe que antes eu vim dessa igreja aqui, eu dava aula, eu dava aula de escolinha. Eu era o segundo pastor de outra igreja. Eu era o segundo. E nem só por isso eu era melhor. As pessoas sempre me pediam orientação. Eu fui batizar pessoas também. Nunca falei, estou falando pela primeira vez. Então o que eu falo aqui não é de conhecimento de alguém. A missionária já foi missionária na igreja que eu era de lá, das casinhas, lembra? Eu era de lá. As pessoas abastavam a tocar a mão assim, a pessoa caía. Estou falando bobeira, missionária? Quando ela tocava a mão, a pessoa não caía? É unção. Eu não faço isso. Então eu quero que você entenda, se você estiver aqui dentro e fazer as coisas na direção de Deus, Deus vai te exaltar. Mas se você fizer as coisas só para você desaparecer, Deus vai te pegar. Faça aquilo que Deus quer, não que você acha que é melhor. Então Deus, Ele quer poupar as pessoas, porque o demônio foi julgado, mas você não tem condenação, que você não pode voltar e falar, Senhor me perdoe, a partir de hoje eu vou fazer não minha vontade, fazer a vontade de Deus, porque Ele não poupa.
não pratica, aí já é outra coisa. Aí é juízo e justiça, porque ninguém pode livrar. Da mão de Deus, da mão dos homens, você sabe, mas Deus, cair na mão de Deus que pode te livrar. Eu quero, porque a palavra é rápida, que Deus abençoe todo, estou só abreviando, e a palma para Deus.